Boa noite. Me chamo Everton Henrique, e minha equipe, minha dupla é Gilson Gabriel. A gente fez aqui esse projeto da cadeira de programação orientada a objetos, que a gente criou um sistema bancário em Java e utilizando os conceitos que foram solicitados. O nosso código ele persiste em ser um sistema bancário, onde a gente consegue fazer transações bancárias e criar uma conta. Eu vou mostrar mais sobre isso na execução do código, o que é que realmente o código faz, as funcionalidades. Então, a gente fez. Então, eu vou falar um pouco sobre a estrutura do código, onde a gente tem um main, que é onde o programa começa. Ele é o ponto de entrada do programa, né? Meio óbvio. A gente tem o banco, que é onde gerencia as contas. Tá aqui, ó, você adiciona, você busca as contas. A gente tem a classe conta, que é a classe mãe das classes conta corrente e conta poupança. A gente tem o cliente, onde a gente faz a criação do cliente que vai fazer a conta bancária, tá aqui. E a gente tem a operação bancária, que é a interface que define os métodos de operação. Falando um pouco sobre a abstração, aqui mesmo nessa classe a gente tem a abstração, que consiste em esconder os detalhes da implementação e mostra apenas a funcionalidade que é necessária. A operação bancária, a gente tem a operação bancária, ela define depositar e sacar, e esses métodos são usados por diferentes tipos de conta, que no caso a gente tem dois tipos, mas a gente poderia ter mais. Então, os dois usam essa interface. A gente fala um pouco também sobre herança, que a gente pode ver aqui na conta poupança, que é óbvio, a conta poupança ela herda os atributos, os métodos de conta. Então, a gente tem esse código aqui para dar exemplo de herança. No encapsulamento a gente tem conta, a gente tem um exemplo aqui, onde os dados aqui eles são encapsulados, que basicamente a gente esconde os dados de uma classe para garantir que sejam acessados de forma controlada, não que seja proibida. No nosso código, os atributos da classe, aqui a gente tem saldo, tem conta, a gente eles são privados. E para acessar esses valores, nós temos os métodos públicos, que são os getters e os setters, que impede que o código seja acessado diretamente, os dados da classe, e dá um controle maior na alteração. Né? Então, a gente tem isso aí. No polimorfismo, a gente tem na operação bancária, que é um conceito basicamente que permite que o objeto, a classe, ela seja tratada como um objeto mais genérico. Então, no caso, a classe conta, ela pode ser operação bancária. A classe conta, ela pode ser tratada como uma conta corrente ou uma conta poupança. Esse é o sentido do polimorfismo. Então, a classe conta, ela tem, no nosso caso, dois sentidos. Ela é um único método que pode ser aplicado de maneiras diferentes e por diferentes tipos de objeto. Isso é possível porque o método com o mesmo nome podem ter comportamentos diferentes em classes diferentes. E é isso. Sobre as interfaces, a gente tem aqui o uso da interface operação bancária. Elas são usadas para definir um conjunto de métodos que as classes devem implementar. No nosso caso aqui, a interface operação bancária, ela define os métodos de depositar e sacar. Aí, esse tipo de utilização ele garante que todas as classes que implementam essa interface, elas terão operações de forma consistente. Então, a gente usou para ter uma flexibilidade e uma extensibilidade bacana no nosso código. Então, em resumo, a gente tem esse sistema bancário, que usa os principais fundamentos de programação orientada a objetos.
A gente utiliza abstração, herança, encapsulamento e etc. E os conceitos nos ajudaram a criar um sistema flexível. Então, um sistema fácil, de fácil modificação. Alguém que for tentar alterar o código, que for chegar mais na frente, ele vai ter uma facilidade maior. E esse é o sentido da programação orientada a objetos, que é a manutenção do código e tudo mais. A gente tem esse tipo de código. O nosso código ele usa a programação orientada a objetos. Para fazer a execução aqui, eu vou chamar o main. E aí a gente tem aqui essa interfacezinha simples, essa execução. E aí se a gente tentar fazer um depósito, não tem número da conta, porque a gente não criou nenhum usuário, ele vai dar conta não encontrada. Então a gente clica no 5 para criar um cliente, eu vou colocar o meu nome. CPF a gente não fez nenhum tratamento de entrada, então eu vou botar esse aleatório aqui. E aí eu escolho o tipo de conta, a gente poderia ter mais tipos de conta. Então eu vou fazer um depósito nessa conta de 500. E aí já tá lá. Aí eu fiz errado, calma. O número da conta é 1, o valor do depósito é 500. Aí se eu consultar agora o valor tá R$ 500. Posso criar um outro. Eu vou usar o nome de Gilson. O CPF dele é 1. A conta dele é poupança, para mostrar que ambas têm a mesma simulação por conta do polimorfismo. Eu vou fazer um saque, um depósito na conta dele. A conta dele é 2, por causa do autoincremento eu vou depositar 1.000. E aí quando a gente puxa, tá aqui. Então no caso também no fazer saque, se eu for sacar da conta 1 200, ele vai entrar. E aí ele vai ficar com 300, mas se eu fizer um saque na conta 2 de 2.000, ele não vai permitir, porque o saldo é insuficiente. Então o nosso código está bem funcional, simples, mas funcional. Foi apresentado aqui todos os conceitos que a gente utilizou de programação orientada a objetos, que a gente utilizou herança, polimorfismo, encapsulamento, interface. Então o nosso código é isso aí. Aperta 6 para sair e valeu.